Raizen é o tema do nosso conteúdo. Vamos falar de Raizen, vamos falar da prévia operacional. Temos informações importantes, bons desempenhos. A gente vai falar um pouco dos resultados tanto de açúcar, etanol, também a parte do etanol 2G. Vamos falar um pouco também do banco norueguês, né, como ele se posicionou em Raizen, entender um pouco mais também da estratégia do banco ao aumentar a posição em Raizen. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte. Vamos começar falando já aqui da prévia. Então a companhia divulgou na data de ontem a prévia operacional do segundo TRI ano safra 24-25. É importante destacar aqui que a Raizen, assim como outras empresas do agronegócio, né, elas têm ali uma nomenclatura diferente, né? Então, para você que tem dúvida, né, aqui vai estar segundo TRI 24-25, né? A gente está acostumado, agora está chegando os resultados dos terceiros TRI das outras empresas, né? Porém, as empresas do agronegócio, elas têm o atrelamento, né, da divulgação com base ali no ano safra delas. Então, quando elas fazem ali os plantios, né, faz a plantação, depois tem as colheitas, tem a parte da moagem, né, a condução da matéria-prima, elas configuram de forma diferente a nomenclatura. Então, basicamente aqui, segundo o TRI 24-25, ela está fechando a média aqui já próximo do terceiro TRI, que seria ali o convencional. Mas vai estar aqui nomenclatura segundo o TRI 24-25. Então tivemos aqui o destaque interessante da moagem de cana, né? Chegou a quase 33 milhões de toneladas no período aqui do trimestre de avaliação. Temos um crescimento na comparação com o primeiro TRI 24-25 e quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, tivemos uma queda, né? Porém, olhando aqui na parte da moagem da cana, veio dentro das expectativas, né? A questão climática, alguns efeitos que nós tivemos também recorrente de algumas questões nas plantações, principalmente das empresas que atuam nesse setor. Essa parte de 32, quase 33 milhões de toneladas aí veio dentro da expectativa, né, que o mercado estava aguardando na moagem de cana. É importante a moagem de cana, né, quando a empresa ela faz ali o plantio, né, depois tem a colheita, tem a condução, depois tem a separação, né, que é um açúcar, etanol. A empresa ela vem mantendo bons níveis, né, interessantes de crescimento. Saindo da moagem, aqui a gente vai falar um pouco agora do açúcar e também do etanol. Tivemos dados interessantes, né, que vêm a fortalecer o case da companhia. Então, na prévia aqui tivemos, o açúcar cresceu 53%, as vendas, e a produção também aqui do etanol 2G avançou 74%, né? Então, o mercado aí, principalmente os grandes fundos que estão posicionados em Raizen, né? Inclusive a gente vai falar um pouco de um deles nesse conteúdo. Eles esperam esse crescimento, principalmente do etanol 2G, né? Tanto para a parte das exportações e também para o ganho do mercado internacional, onde a companhia já está tendo, inclusive, alguns contratos de comercialização do etanol 2G. Falando aqui mais no detalhe, então, crescimento das vendas de açúcar, né? Importante, a companhia ela tem um mix bem controlado, né? Quando você fala da produtividade, 48% é etanol e 52% parte do açúcar. Então, açúcar 52%, etanol 48%. Então, você vê que ela tem um bom controle nos períodos ali sazonais, né, de tanto produção e também de vendas, né, dentro do mix dela. E o açúcar saiu aqui de 3,6 milhão de tonelada para 5,0 milhão de toneladas. O preço aqui foi até um pouquinho maior, o praticado aqui aumentou em relação à mesma expectativa, né, do trimestre anterior. Então você vê que a produção de açúcar, aliado à melhor venda, né, do produto, geram para a companhia aí bons níveis de receita, né? Falando do etanol, tivemos aqui as vendas também cresceram
25% etanol para 1,7 milhão de toneladas, né? O preço médio ficou abaixo, ó, um pouquinho abaixo quando a gente compara aí com o mesmo período do trimestre do ano passado. Então, o etanol é aquela história que a gente sempre vai falar e reforçar. Hoje no Brasil, infelizmente, a gasolina, infelizmente que eu falo por causa do case da Raízen, né? A gasolina ela acaba sobressaindo sobre as vendas do etanol, né? Pela percepção de preço, principalmente, ali a gasolina leva muito mais vantagem sobre o etanol. Por isso que a Raízen ela está investindo no etanol 2G, que ela vai fazer as exportações para sair dessa competição dentro do mercado interno brasileiro. Ela vai continuar vendendo no Brasil, mas ela já tem uma alternativa aí, que outras empresas ainda não pensaram ou não estão investindo da maneira correta, não é, ou com nível alto de investimento. Então, a Raízen, o foco dela no etanol é as exportações, né, para ganhar receita dolarizada, ganhar mais market share também, mais margem, né, para aumentar a sua lucratividade. Então, quando você fala de etanol aqui, o etanol 2G ele deve, nos próximos 5 a 6 anos, sobressair muito as vendas de Raízen, principalmente para o mercado internacional. Falando de etanol 2G, a companhia está investindo aqui, então teve um bom crescimento ali de 74% na produção, né? A gente observa, ela fez recentemente aqui uma carta, né? Ou assinou comprou um termo, né, de compromisso de manter os seus investimentos aqui, 11,5 bilhões de reais em investimentos para o etanol 2G, biomassa, né, biogás e também aqui o biometano. Então é importante entender esse case de raiz, é um case de crescimento, né? Então cada nova unidade de etanol 2G, a empresa investe em média 1 bilhão e 200 milhões de reais por nova planta. Então até 2030, final de 2030, a empresa ela pretende finalizar esses capex, né, esses investimentos, aonde o investidor deve ter muito mais retorno aí na comparação hoje, quando nós falamos de margens, lucratividade, também retorno ali o ROI e dividendos futuro. Porém, ela precisa finalizar esses investimentos. Então, investir em raiz tem que entender esse case. Vai falar um pouquinho também do banco norueguês mais para frente. E eles, pelo portfólio que eu dei uma olhada, eles entendem muito essa questão do investimento mais alongado em Raízen. Saindo aqui do fato relevante, né, dos bons desempenhos de produção e vendas também, açúcar e etanol, a gente vai falar um pouco aqui do gráfico, né? A companhia bateu um fundo recente, R$ 2,85, deu uma recuperada na data de ontem, fechou em R$ 2,92. Os topos mais recentes temos aqui. No dia 2 de outubro chegou a R$ 3,16. Também temos no final de setembro, R$ 3,16. E também na metade de setembro, R$ 3,15. Então o topo mais recente está aqui, ó, R$ 3,15, R$ 3,16. Depois nós temos, em agosto, ela chegou a R$ 3,39. Então com esses bons números de prévia, né, o mercado pode precificar um pouco mais acima as ações de Raízen. Fora isso, é importante você entender, você que investe ou está estudando a companhia, quando você tem muitos investimentos, você tem um aumento, né, da alavancagem, né? Os investimentos, basicamente, eles vêm de captação de recursos, seja empréstimo, seja as emissões de debêntures, né, que são emissões de dívida, e o mercado olha muito, monitora essa questão da alavancagem da companhia também. Então, investir em Raízen é entender tudo isso de forma resumida que nós trazemos, mas aí cabe a você estudar, aprofundar e depois tomar a sua melhor decisão. Vamos falar agora um pouco do banco norueguês que tivemos. Ele aumentou a participação em Raízen, né? É importante a gente entender aqui de forma bem resumida a visão do banco norueguês, né? Eles fazem aqui um investimento focado na parte de pensões do governo, né? Então o fundo ali, o gestor do fundo, ele olha os ativos não só no Brasil, mas pelo mundo e escolhe aqueles que têm o melhor enquadramento de retorno. Quando nós falamos de fundos de pensões, principalmente, eles têm uma visão de médio a longo prazo. Então, não é um banco, não é uma corretora que vai ficar
fazendo trader nas ações, compra aqui e vende ali. Não é o perfil, pelo menos aqui, do banco norueguês. Então é importante você entender isso, né? Entender os grandes fundos, os grandes investidores que estão posicionados em raiz, né? Eles têm o interesse de continuidade, né? Eles reforçam aqui, né? Biocombustível, Brasil, energia renovável, né? Transição energética. Então eles têm essa visão um pouco diferente, né, dos demais bancos e corretoras que nós estamos acostumados a observar eles fazendo trader. Então aqui o banco norueguês ele tem essa capacidade um pouco mais de alocação de capital de longo prazo, né? Ele aumentou aqui a posição atingindo mais de 5% nas ações de Raizen. Vamos dar uma olhadinha aqui no site do banco, né? Eu olhei de forma bem rápida, mas é bem nítido a visão aqui do banco norueguês, onde você tem a estabilidade, né? Eles focam muito na estabilidade, aqui eles trazem a parte financeira, né, de preços, seria ali mais o controle financeiro, e eles têm essa visão de investir, de alocar o capital dele em ativos, né, em empresas que vão entregar um bom resultado para eles no médio e também longo prazo, né? Então isso é muito importante, você que é investidor de raiz, entender quem são ali os fundos, né? Quem são os grandes investidores que estão alocados dentro do portfólio de raiz, né? Depois você pode dar uma olhadinha no site deles, eu traduzi aqui, mas você pode entrar com mais detalhes e entender a visão deles. Eu olhando aqui vejo essa capacidade deles de manter ali por mais tempo, né, os recursos em Raizen. Então falamos nesse conteúdo de Raizen, entendemos fatos importantes, crescimento aí na parte tanto de produção e venda, açúcar e etanol, mostrando a capacidade de Raizen em entregar valor neste momento e também no longo prazo, onde ela tem o case de crescimento. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!